Olá, alunos, tudo bem? Hoje eu vou tirar algumas dúvidas de vocês. Eu recebi alguns trabalhos e tenho alguns problemas. Bom, acompanhe comigo aí. Primeiro, gente, tem alunos que não sabem qual é a diferença entre o ponto e a vírgula na matemática, eu estou falando. Na matemática, no padrão brasileiro, o ponto, ele separa a unidade de milhar. Ele separava a unidade de milhar. E a vírgula separa a parte inteira da parte não inteira. Então, preste atenção nesses exemplos aí. 5.000, 5.000 é diferente de 5,000. Diferente e muito diferente. No primeiro exemplo, significa 5.000. E no segundo, significa 5,0. Ou seja, 5. Então, tem uma diferença grande. E eu recebi atividades com esse tipo de erro. O resultado era para ser 2.500, o aluno colocava 2,5. Não importa se você botou 2,5, 0,000, você pode botar quantos zeros você quiser. 2,5 é 2,5. Não é 2.500, não é 2.500. Assimile isso na sua cabeça. Compreenda, não faça mais isso. E atualmente, desde 2003, não é mais recomendado você utilizar o ponto para separar a unidade de milhar. Para separar essa unidade atualmente, recomenda-se apenas deixar um espaço entre as classes, como nesse exemplo aí, 5.000. Você deixa um espaço entre os 5 e os 3 zeros. 5 milhões, deixa um espaço entre os 3 primeiros zeros e entre os 5 e os outros 3 zeros. Quando você for fazer suas contas, só coloque vírgula quando realmente for vírgula, não coloque vírgula no lugar do ponto. A vírgula é só para separar a parte inteira da parte não inteira, tipo 10,1, 10,2, 20,5. Eu sei que isso também talvez seja um reflexo de vocês não compreenderem bem a calculadora. Muitas calculadoras não vêm no padrão brasileiro, ela vem num padrão norte-americano, em que lá é justamente ao contrário do que é aqui no Brasil. Aqui, a vírgula separa a parte inteira da parte não inteira. E lá, a vírgula separa a unidade de milhar. Então, se você for fazer essas contas na calculadora, não sei se dá para ver, mas ela vai mostrar, ela vai colocar uma vírgula separando a unidade de milhar. Ela está colocando 2.500, ela está colocando 2,5. E o ponto no final. Mas esse valor aí é 2.500. Não é 2,5. Não se confunda. Eu coloquei na atividade algumas informações importantes, como vocês podem ver aí. Isso eu coloquei para que vocês possam converter os valores que vocês vão precisar. Porque, para resolver as questões, como eu falei, você eventualmente vai precisar converter as unidades de medida. Porque você sabe muito bem que não se pode trabalhar com duas unidades diferentes. Se a questão traz um dado em ATM e outro em milímetro de mercúrio, você tem que converter ou para milímetro de mercúrio ou para ATM. Então eu coloquei esses valores para isso. Coloquei também uns exercícios de pré-requisito, que foi justamente para você treinar essas conversões. Porque a conversão de unidades é assunto do primeiro ano. Então eu coloquei aqui para vocês se lembrarem. E mesmo assim, tiveram alunos que tiveram dificuldade de fazer essas contas. São regras de 3. Então acompanha aí, eu converti algumas. A primeira, a quantos litros corresponde o volume de 7,5 metro cúbico? Como é que você resolve essa conta? Eu disse ali em cima que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então você vai montar uma regra de 3. Coloca 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, igual está aí, vocês estão vendo. E 7,5 metro cúbico equivale a X. Perceba que eu coloquei o metro cúbico abaixo do metro cúbico. Tem de ser assim, senão vai dar errado. Teve alunos que disseram, eu não sei onde é que eu coloco as coisas. Metro cúbico abaixo de metro cúbico. E o X do outro lado, que vai ser o valor em litros. Aí é só realizar uma regra de 3. Quanto é que é 1 vezes X? X. Quanto é que é 7,5 vezes 1.000? 7,5 vezes 1.000. Dá igual a 7.500.
500, não é 7,5, igual alguns alunos colocaram. Pronto, está resolvido, nada demais. O segundo exemplo que eu coloquei, a quantas atmosferas corresponde a pressão de 197,6 milímetros de mercúrio? Eu coloquei lá em cima que 1 atm equivale a 760. Então, você vai usar essa informação. 1 atm equivale a 760 milímetros de mercúrio. Então, 197,6 milímetros vai ser equivalente a X. Perceba que eu coloquei milímetro de mercúrio abaixo de milímetro de mercúrio. Agora é só resolver a regra de 3. Quanto é que é 760 vezes X? Eu comecei multiplicando o 760. Você pode começar pelo 1, pelo 197,6, tanto faz. Só que eu começo pelo X, pela incógnita, porque vocês estão acostumados que ela fique no primeiro membro. Então, se você começar multiplicando ela, ela já vai ficar no primeiro membro. Então, 760 vezes x dá 760x, que vai ser igual a 1 vezes 197 dá 197. X vai ser igual a 197 dividido por 760. O 760 está multiplicando, passa para lá dividindo. X vai ser igual a 0,26 atm. Pronto, está resolvido. A 3 eu não vou responder. É a mesma lógica, é regra de 3. Você pratique, por favor. Só muda a unidade de medida, que vai ser mililitros e litros, mas a informação lá em cima tem. E a 4 eu também não vou responder, porque a lógica é a mesma. Eu só vou fazer um comentário. Nessa questão 4, eu esqueci de colocar qual era a unidade que eu queria que vocês convertessem. Eu só pedi para converter 4,5 atm, mas não disse para qual unidade. Então, você poderia converter para qualquer uma. Para milímetro de mercúrio, que foi a maioria, ou para Pascal. Teve aluno que converteu para Pascal, sem problemas. Eu não pedi qual era a unidade. Eu só pedi para converter. E os exercícios, propriamente dito, coloquei questões bem simples, só para a gente se acostumar e tal. Vamos lá. Quais são as grandezas fundamentais dos gases? Pressão, temperatura e volume. Essas grandezas são fundamentais para o estudo dos gases. O que é pressão? A pressão é uma força aplicada sobre uma área. Quando nós falamos especificamente de gases, a pressão dos gases é causada pelo choque das suas partículas contra o recipiente que o contiver. Questão 3, eu coloquei. Sob temperatura constante, qual a relação entre o volume ocupado por determinada massa gasosa e sua pressão? Teve alunos que responderam, mas eu acho que não entenderam bem, porque a resposta foi meio vaga. O que foi que nós estudamos? Estudamos transformações isotérmicas. Isotérmica significa que a temperatura é constante. É o caso dessa questão. Ele fala sob temperatura constante. Nós descobrimos que a relação entre a pressão e o volume é inversamente proporcional. Ou seja, quando a pressão aumenta, o volume diminui de forma proporcional. Se a pressão dobrar, o volume cai pela metade. Se o volume aumentar, a pressão diminui. Se o volume dobrar, a pressão cai pela metade. Foi o que nós estudamos. A pressão e o volume são inversamente proporcionais. Gente, por favor, a questão 4. Eu respondi na aula do mesmo jeito, é a mesma questão. E eu ainda recebi alunos que responderam ela errado. Como é que pode? A mesma questão estava respondida no vídeo e ainda responderam errado. Então eu não vou responder de novo aqui. Vou responder a questão 6 e a 7, que embora seja do mesmo jeito das outras, mas teve mais alunos que erraram. Então vou responder a 6 e a 7. Acompanhe aí. Uma amostra de gás com volume inicial de 0,2 litros e sob pressão de 1,5 atm sofreu uma transformação isotérmica após a pressão ter aumentado para 100 milímetros de mercúrio. Qual o novo volume da amostra? Vamos lá. Primeiro, você vai ter que converter as unidades de medida, porque nós temos uma pressão em atm e uma pressão em milímetros de mercúrio. Então, você vai precisar converter.
ou converte 100 milímetros para ATM, ou converte 1,5 ATM para milímetros. Nesse caso aqui, eu converti de ATM para milímetros, mas você que fez ao contrário, não tem problemas. Vamos lá, acompanhe. 1 ATM, eu sei, e você tem que saber também, que 1 ATM equivale a 760 milímetros de mercúrio. Isso você tem que saber de cor. Então, 1,5 ATM vai equivaler a X milímetros. Agora, regra de 3. 1 vezes X. X. 1,5 vezes 760. 1440. Não 1,4, viu? 1440. Agora é só usar a equação da lei de Boyle-Mariotti e responder. P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Vamos substituir os valores. 1440, que é a pressão inicial. Como é que eu sei? Acabei de converter aqui em milímetro. Pressão inicial que era 1,5 atm, eu converti para milímetro e deu 1440. Então, pressão inicial, 1440 vezes o volume inicial, que era 0,2 litros. Vai ser igual à pressão final, que era 100 milímetros, como está na questão, vezes o volume final, que é o que eu quero saber nessa questão. Então, 1440 vezes 0,2 dá 228, que vai ser igual a 100 vezes V2, que dá 100 V2. Agora, o 100 está multiplicando o V2, então ele vai passar para o outro lado dividindo. Quando muda o lado da equação, inverte a operação. Era multiplicação, agora é divisão. 228 dividido por 100 vai dar igual a 2,28 litros, aproximadamente. V2, que é o volume final, é igual a 2,28. Pronto, gente, não tem mistério, não tem segredo. A questão certa eu não vou responder. Eu pensei que eu tinha respondido aqui, mas não respondi, então não vou responder. Mas é a mesma lógica. Só fique atento aos valores que você vai precisar converter. Se você realizar a conta da 7 com o valor em ml como está, 200 mil ml, então o seu resultado vai dar em ml no final. Se você converter para litros, o seu resultado no final vai dar em litros. E a pressão você vai escolher se vai converter 2.500 milímetros para ATM ou 100 ATM para milímetros. Você que decide. Eu pedi para vocês juntarem as suas dúvidas e me mandarem. Vocês não mandaram, então eu respondi aqui o que eu consegui lembrar, tá certo? Era só isso. Tchau e até a próxima.